Eu estou em Estocolmo, capital da Suécia, aquilo que a gente pode chamar de primeiro mundo. 3 em cada 4 crianças do planeta vivem com menos de $1 por dia. A Suécia é uma das nações mais justas socialmente. Há uma carga de impostos pesada, mas o padrão de vida dos seus 9 milhões de habitantes é impecável. 30 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias por falta de comida, água potável, higiene e atendimento médico. O que impressiona aqui na Suécia é que as crianças são muito bem tratadas. Talvez este seja o segredo do país ser tão bem sucedido. Olha que molecada bonita. Todos os anos, 40 milhões de crianças precisam de atendimento médico por causa de maus tratos. A Suécia é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Existem 9 milhões de crianças escravizadas, prostituídas ou transformadas em soldados. A esta altura você deve estar se perguntando: o que a terra do Prêmio Nobel tem a ver com as dores do terceiro mundo? O que aproxima realidades tão diferentes? A resposta é Iqbal Masih. Por sua causa, a Suécia anualmente celebra os direitos das crianças e premia quem batalha por esses direitos. Iqbal trabalhava em uma fábrica de tapetes no Paquistão. Era escravo por causa de uma dívida familiar. Ele fugiu e se tornou um líder na luta contra a escravidão infantil no país. Em abril de 95, Iqbal foi morto a tiros. Tinha 13 anos de idade. A história desse menino sensibilizou o jornalista Magnus Bergman, da organização sueca Children's World. Magnus decidiu criar o Prêmio das Crianças do Mundo pelos Direitos da Criança, por meio do qual distingue, desde o ano de 2000, pessoas, grupos ou organizações que trabalhem pela causa. Today, I will have that chance because it is my honor to present the first World Children's Prize for Children's Rights to Iqbal Masih. Iqbal recebeu póstumamente a primeira versão do prêmio. Sua irmã Sóbia o recebeu das mãos da rainha Silvia, da Suécia, outra militante pelos direitos da criança. Antes de continuar, eu quero me apresentar. Sou Bruno Mascarenhas. Você verá poucas vezes o meu rosto neste documentário, porque sou um vídeo repórter. Trabalho sozinho. Opero a câmera, seguro o microfone, faço perguntas, produção, tradução, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Olha eu aí, de terno, quase pronto para sair e entrevistar a rainha Silvia na cerimônia de entrega do prêmio. How are you doing, Queen? Silvia Renata de Toledo Sommerlath nasceu na Alemanha durante a Segunda Guerra, filha de uma brasileira com um alemão. Por que os suecos se dedicam a causas que são tão distantes da realidade do país? Eu acho que é uma tradição sueca. Eles têm uma empatia com os povos que passam uma vida mais difícil. A principal premiação é decidida por um júri de 12 jovens, todos com menos de 18 anos, 10 deles com histórias muito tristes. Já o Prêmio dos Amigos Mundiais é o resultado da votação feita na internet por crianças de escolas espalhadas em 26 países, num total de 288 mil votos. Quando um jurado faz 18 anos, é substituído por meio de votação também na internet. A TV Cultura participou do processo de escolha do jurado brasileiro Gedeilson, cedendo os serviços do site da emissora. Gedeilson representa as crianças de rua de todo o mundo. Neste ano foram 3 indicados. Eu tive o privilégio de conhecê-los de perto. James Aguer foi o candidato do Sudão. Pelo Burundi, Meg Barankitse. E pelo Brasil, os 155 mil voluntários da Pastoral da Criança. Os voluntários brasileiros foram indicados porque ajudam a salvar a vida de mais de 5 mil crianças todos os anos. Você, quando era criança, você passou fome? Sim, passei.
Muita, Muita fome. muita fome. Isso é uma violência muito grande, né? Com certeza. É uma violência muito grande que a gente vê que as crianças não pediram para nascer. A grande maioria dos voluntários é gente como Maria, humilde, mas sensibilizada com a realidade dos lugares onde vive. Eu já levei 4 crianças para minha casa para não ver morrer. E você Então, conseguiu salvá-las? salvei todas 4, graças a Deus. Os voluntários atendem famílias, mulheres grávidas, incentivam o aleitamento materno, acompanham o crescimento das crianças, ensinam as mães a fazer remédios e a produzir a multimistura, uma invenção brasileira reconhecida internacionalmente. A multimistura é uma espécie de farinha rica em nutrientes, feita com casca de ovo, sementes de abóbora, farinha de milho, casca de mandioca, castanha de caju e outros ingredientes de fácil acesso. Estimuladas pela pastoral, as comunidades se organizam e produzem a Santa Mistura. Além disso, a entidade trabalha ativamente contra a violência no lar. Maria, Joyce e Álvaro representam na Suécia os 155 mil colegas indicados para o prêmio. Dói muito a gente ver uma criança passar fome, uma criança sem educação, e a gente tem que fazer alguma coisa por essas crianças, não só esperar pelo governo, mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Mas que o governo, eu acredito que tem muito a fazer, porque é uma situação triste. Eu não gosto de ver ninguém sofrer. Se eu fosse assim, uma pessoa assim no mundo, eu não queria ver ninguém sofrendo, principalmente as crianças. Em São Paulo, fui o primeiro bebê a ser pesado na Pastoral da Criança quando lançou. Olha que barato. E aí, como eu vi que o trabalho deles era muito legal, estava desenvolvendo e estava salvando muitas vidas, é uma coisa boa para todo mundo, resolvi entrar. Você aprendeu a fazer a mistura? Aprendi multimistura, sim. Já consegue fazer? Já comeu multimistura? Já comia, já. E você comeu quando era criança também? Quando eu era criança também, muita multimistura. Então a multimistura funciona mesmo. Esse seu mão aí desse tamanho tá aí em pé por causa da multimistura. Isso, por causa da multimistura, é verdade. O Sudão é o maior país da África, com cerca de 30 milhões de habitantes. É formado por maioria árabe que vive no norte, na parte desértica. Os negros, a maioria dinka, vivem no sul, onde há savanas e florestas tropicais. Apesar dos recursos naturais da região, como petróleo, ouro e urânio, a população do sul é muito pobre. Problemas religiosos e a riqueza da terra são algumas das causas da guerra civil que degrada o país há décadas. Milícias saqueiam propriedades no sul. O gado é roubado. Mulheres e crianças são levadas para o norte e vendidas como escravas. As crianças são mantidas em condições subhumanas, comem restos, dormem no chão duro e nunca bebem água o suficiente. James Aguer passa a vida resgatando essas crianças escravizadas. Por essa razão, ele foi indicado ao Prêmio das Crianças do Mundo. James levou para a Suécia 2 crianças recém-resgatadas. A Buki, de 9 anos, trabalhava como escrava doméstica desde os 7. Os seus pais foram mortos. No momento, James procura familiares da menina. Maciek foi escravo por 4 anos. Para não fugir, teve o pé pregado ao chão. Para descobrir os escravos, James e seus colaboradores se vestem como árabes e viajam pelo norte visitando fazendas e cidades. Nos últimos 13 anos, foi preso 33 vezes enquanto resgatava crianças. Ele me conta que desde 99, o governo do Sudão dá apoio ao seu trabalho, mas não ajuda com dinheiro. Quando resgata alguém, tem despesas com remédios, transporte, roupas, hospedagem, até que encontre parentes da vítima. Aos 20 anos, James viu a própria mãe ser morta por se recusar a entregar a irmã dele às milícias. James fugiu com a menina,
a primeira de sua lista de mais de 2.200 pessoas resgatadas, a maioria crianças. O Burundi é um dos menores países da África. A população não chega a 7 milhões de habitantes, metade formada por crianças, na maioria desamparadas em consequência da guerra civil. O conflito começou há 10 anos, quando o primeiro presidente eleito na história do país foi morto por militares tutsis. Melchior Ndadaye era da etnia Hutu, a mais pobre e populosa. Desde então, o país não teve mais paz. Crianças pobres dos dois lados são as maiores vítimas. 14.000 delas foram sequestradas e transformadas em soldados. 600 escolas fecharam as portas. Mais da metade da população infantil não estuda e há 620 mil órfãos. Meg Barankitse foi indicada para o prêmio por causa do trabalho com essas crianças. Há 10 anos, Meg cria aldeias no Burundi com o objetivo de acolher crianças vítimas da guerra e lhes proporcionar casa, comida, cuidado médico, escola e, principalmente, amor. O projeto se chama Maison Shalom, ou Casa da Paz. Ela me conta que não acreditava em Deus, mas teve de reconsiderar suas posições. I have more than 200 babies under 1 year. And every day I can have milk. Meg cuida de 200 bebês e não entende como nunca faltou leite para eles. Quando a despensa vai ficando vazia, chega um container da Alemanha, uma doação do Unicef. Além do trabalho assistencial, ela atua em outra frente. Denuncia violações dos direitos da criança cometidas pelos rebeldes, o exército e políticos do Burundi. Por isso, já foi processada e tentaram matá-la. 3 finalists are selected. In our mind, all 3 are winners. Na cerimônia de entrega do prêmio, no fim de abril, no castelo de Grimsholm, numa pequena cidade chamada Maria Frid, perto de Estocolmo, a presidente do júri, a canadense Laura Hennett, disse que, para os jurados, todos os 3 indicados são vencedores. Laura enalteceu o trabalho dos indicados numa cerimônia que tem como música tema a canção Eu Quero Apenas, de Roberto e Erasmo, cantada em vários idiomas. No próximo bloco, os vencedores do prêmio e também as histórias trágicas vividas pela maioria dos jurados. É uma experiência impressionante. Eu acabei de entrevistar a garota e eu obviamente fiquei emocionado. Aí ela veio até aqui dizer assim: você está chorando? Não chore, isso não é bom.